Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, e estamos aqui mais uma vez para exercício devocional. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada Graça e paz, Loégia. em sua aparência para o desejar. Graça e paz, Dulce. Graça e paz, Cíntia. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz. Graça e paz, Daisy. E a esperança não se esvai. A oferta pela Graça e paz, Áquila. Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse Amém. brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Em instantes iniciaremos. Graça e paz, Mami. Mas rejeitado dentre os homens, ainda Graça e paz, Livraria Sal da Terra. nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a amarga pra nos dar doce graça e nos fazer viver. Tudo bem, Cíntia? Ok. Graça e paz, Rosa. Graça e paz, Danúbia. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos amados irmãos e irmãs que estão presentes nesta manhã, neste momento em que nós reservamos para estarmos no exercício devocional. Amém. Meus amados, a priori nós teremos uma palavra de oração e depois nós estaremos meditando, fazendo nosso exercício devocional com a palavra de Deus. Vamos orar então. Pai bendito, Pai amado,
em tua trina presença, o teu povo que se chama pelo teu nome se coloca diante de ti, ó Deus, com um coração alegre, com um coração feliz, porque temos a oportunidade, o privilégio de, enquanto um só povo, um só pensar, um só Senhor, um só Espírito, nos reunimos com o intuito de glorificar e exaltar o teu nome. Pai amado, nós rogamos em nome de Jesus, pela ação interna do teu amado Espírito, o Espírito da promessa em que nós habitamos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra, aprender com ela e pôr em prática, Pai amado, para que tudo na minha vida, na vida de cada amado irmão, presentes por meio aqui do aplicativo do Instagram, venhamos glorificar e exaltar o teu nome em tudo. Assim que nós te pedimos, ó Deus, humildemente, em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, este que vive e que reina para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu convido vocês a estarmos lendo a palavra de Deus no Salmo de número 16. Salmo de número 16, nós iremos fazer as leituras do verso 1 ao 5º, ok? Salmo 16, dos versos 1 ao 5º, que diz o seguinte: o Santo Deus, hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Amém. Nós temos aqui, meus amados, um salmo de Davi, do qual historicamente não há uma convicção, não há uma certeza em que momento este salmo foi escrito da vida de Davi. Nós não temos um conhecimento mais apurado, uma informação mais objetiva quanto ao momento da autoria, né, deste salmo, de sua composição. Sabemos com certeza que é um salmo de Davi. Mas queremos, nesses 5 versos, nós queremos tirar algumas lições para nós, para que a gente venha parar para pensar e para refletir um pouco, não é? Eu gosto muito dos salmos porque os salmos eles nos mostram muito a qualidade da relação dos salmistas com Deus e, logicamente, os salmos são testemunhos da manifestação sempre da graça, do poder de Deus, de sua justiça, seu amor, não é? Para com aqueles que escreveram os salmos. São experiências reais do relacionamento com Deus. Eu gosto muito dos salmos por isso. A gente pode ir refletir a respeito dessas questões, como a gente pode aplicar essas situações para nós mesmos, para a nossa vida hoje. Então, inicialmente, Davi diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Vejam que tem algo que é interessante a gente observar aqui, nessa afirmação de Davi. Davi não está dizendo que ele irá para a presença de Deus, não está dizendo que vai buscar a presença de Deus para nessa presença Davi se refugiar. Davi não está colocando Deus, que é aquele refúgio para quem ainda ele irá, não é? A busca. A afirmação de Davi, meus irmãos, Davi já tem a própria convicção do seu relacionamento com Deus, que Deus é seu refúgio.
E que desta forma, Davi já se relaciona com Deus nesta qualidade. Davi mostra aqui para nós que ele já vive essa relação de intimidade com Deus e Deus sendo exatamente o refúgio dele. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele não está dizendo que não é futuro. Em ti eu irei me refugiar. É tempo presente. Davi já tem essa relação íntima com Deus e já tem essa própria convicção que Deus é o seu refúgio. E aí vem justamente os questionamentos que nós fazemos nesse momento. Com todas essas coisas acontecendo no mundo todo, essa questão do isolamento social forçado que nós estamos vivenciando, e tudo de um modo geral, né, que a gente vê aí, você liga a televisão, só a graça. Misericórdia, é tanta coisa ruim que se vê, né? Eu particularmente tenho evitado, faz tempo que não vejo. Quero ver alguma informação, eu leio na internet. Então, meus irmãos, a gente para pensar. Nós temos essa convicção em Deus. Deus de fato, para mim, para você, para as igrejas que estão presentes, para a livraria presente, nós sabemos e nós temos a firme convicção da mesma forma que Davi. Deus é meu, é seu, Deus é nosso refúgio. Isso a gente nem discute, porque nós temos vivenciado, experimentado isso. Só que aí vem algo importante, a gente meditar. Eu tenho essa convicção e vocês também têm. Nós temos essa convicção. É um ponto. E as pessoas no desespero? E as pessoas que não conhecem a Deus? Então, meus irmãos, eis aí a grande oportunidade em meio ao caos estabelecido. Esse medo que foi apregoado, não é? Em relação à Covid-19, esse medo que foi instalado, a gente para pensar o seguinte: as pessoas estão percebendo em nós que Deus é nosso refúgio. Meus irmãos, porque mais do que nunca é necessário que a gente mostre para essas pessoas que estão aí desenvolvendo patologias emocionais, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade e N outras coisas. Nós estamos testemunhando para essas pessoas que o nosso Deus, Ele é nosso refúgio. E mais, como Davi coloca, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Nós estamos mostrando a essas pessoas que Deus, de fato, Ele é o nosso Senhor. Porque mais do que nunca, meus amados, é oportuno que a gente leve essa mensagem de esperanças para as pessoas. Mais do que nunca, essas pessoas precisam ver de fato em nós o Cristo que professamos, o Cristo que nós amamos, o Deus o qual nós prestamos obediência e que nós afirmamos que Ele é nosso refúgio, que nós afirmamos que Ele é consolo presente nas tribulações, nas angústias. Nós estamos vivendo de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: poxa, esse pessoal é diferente. Eu estou aqui com esse medo, eu estou aqui com essa ansiedade, eu estou aqui com isso, com aquilo outro. Porque essas pessoas são diferentes. Elas estão vivendo o mesmo que eu. Por que é que elas não se comportam igual a mim? Nós estamos dando esse testemunho para que essas pessoas possam de fato até nos questionar mesmo. E a gente ter a oportunidade de a gente proclamar a mensagem de esperança. Porque é importante, meus amados irmãos, que a maneira com que nós estamos vivendo, o Deus que nós professamos que amamos, seja evidenciado. Então, Davi prossegue e diz: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis. Vejam bem. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis. Nós somos estes santos hoje. Aí vem a pergunta: somos os notáveis? As pessoas de fato nos notam? As pessoas de fato, quando nos observam, elas percebem
a diferença visível entre nós e elas, que são coisas das quais a gente precisa parar para pensar, para refletir, para raciocinar, que o nosso maior testemunho, antes da proclamação, é a vida prática. Por isso que, olha, sempre tenho repetido aqui nos momentos devocionais, quando eu falo dessa relação prática, desse testemunho. A maneira com que a gente vive o nosso dia a dia demonstra para as pessoas o Deus que nós cremos, o Deus que nós professamos, o Deus que nós mencionamos que amamos. Nunca esqueça disso. A maneira como você vive, a maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, deixa claro qual é o Deus que nós servimos. Então, meus amados, Davi deixa claro que quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Aí a pergunta é: nós temos prazer uns com os outros? No exercício da unidade, da comunhão, nós conseguimos nos despir totalmente. E nós, na relação de unidade, de comunhão, na relação que a gente desenvolve na igreja de uns com os outros, existe da nossa parte prazer em relação a isso? Existe prazer nesse exercício de comunhão? Existe prazer no exercício do amor fraternal de um para com os outros? É bom que a gente venha ter exatamente essa reflexão. Por exemplo, esse momento agora. Nem todas as igrejas estão conseguindo voltar. Algumas que estão retornando para o culto presencial está cheio de protocolos. É preciso cumpri-los, porque é determinado em lei. Aí a gente fica pensando o seguinte: há alegria nas pessoas que estão lá? Há da parte de nós esse desejo, essa saudade, vamos assim dizer, vamos usar o termo saudade para aqui, vamos ser apenas de forma didática usando o termo. Há essa saudade de querer estar neste exercício de comunhão, de unidade, porque de fato há prazer em nós, na nossa relação com os santos. Ou a gente vai para a igreja porque nós somos mais um entre tantos milhares de religiosos que existem e nós vamos para cumprir tabela. Ou porque isso já ficou algo comum. E aí não faz diferença se eu vou, se eu não vou. Ou eu vou porque não quero ninguém estar me perguntando por que é que eu não fui, ficar enchendo minha paciência, que senão o pastor vai ligar, o presbítero vai ligar, o irmão fulano vai ligar, vai perguntar se aconteceu alguma coisa, eu não estou afim de ter que estar dando resposta, então eu vou. É assim que acontece, porque a gente precisa refletir exatamente acerca disso, não é? Qual é o motivo que nós estamos ali? Qual é o objetivo de nos reunirmos? Davi continua e diz: muitas serão as penas. Muitas. É interessante observar, não é? Davi poderia ter dito que teria essa questão da penalidade, mas muitas, não é? Pesa mesmo. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Só que quando a gente pensa essa questão da idolatria, e a forma que Davi está dizendo aqui, a maneira que o próprio Deus, né, executa seu juízo sobre os idólatras, o que me chama muita atenção é que idolatria necessariamente não significa apenas a troca de Deus por algum outro Deus que se manifeste de alguma forma visível, né, por meio de um ídolo, de um totem, de uma estátua e etc. Irmãos, idolatria, no frigir dos ovos, certo? O cerne da questão da idolatria
é quando você substitui Deus por qualquer outra coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, seu esposo, pode ser algum objeto que você o valorize de maneira exacerbada. Não necessariamente ser um Deus e prestar culto e adorá-lo, mas idolatria é tudo aquilo que você venha substituir por Deus. Você fez a troca, você colocou aquilo como algo mais importante do que o próprio Deus na sua vida, isso é idolatria. E aí Davi vai colocar de forma bastante assim, dura, pesada, né? Muitas serão apenas destes. Muito. E aí Davi fala: não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. A libação de sangue é justamente você aspergir o sangue, você derramar o sangue, né, em favor daquele Deus que você o adora. Então você derrama de forma um pouco grosseira, né? Por exemplo, quem já viu muitas vezes aqueles mais antigos, né, quando vão beber alguma coisa, aí pega um pouco do copo e derrama no chão e diz assim: é pro santo. Pronto, Mussum dos Trapalhões fazia muito isso, né? A do santo, porque a ideia de estar adorando daquela forma aquele determinado Deus, então você derrama um pouco daquilo. Então a ideia aqui de Davi é justamente que não vai oferecer as suas libações de sangue, né? Esse sangue que seria derramado em favor. E os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Isso é tão sério que Davi não vai nem sequer dizer o nome dessas pessoas, destes tais que justamente trocaram Deus por qualquer outro tipo de Deus, no exercício de sua idolatria prática. E aí Davi vai chegando exatamente a nós, né, concluindo, chegando ao último verso do qual nós propomos para refletir, a gente vai chegando ao pensamento de que existe alguma coisa, né, nos investigando, a gente fazendo essa auto-investigação, ainda falando sobre essa questão da idolatria. Existe alguma coisa em nós assim? Será que em alguma coisa da minha vida eu tenho, sem perceber, considerado como mais importante do que o próprio Deus? Porque são coisas, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado vigiando nosso coração. Será que existe algo que eu faça? Será que existe alguém em que de repente meu amor é maior do que o meu amor para com Deus? Então são coisas que nós precisamos refletir, parar e pensar. Precisamos sim refletir. A gente tem que começar a pensar e observar. Deus de fato é a pessoa que está em primeiro lugar, acima de tudo na nossa vida? Ou em algum momento eu estou trocando? Que é bom a gente pensar. É bom a gente raciocinar por isso. Muitas vezes, irmãos, a gente negocia coisas das quais não deveríamos negociar nunca. Por exemplo, uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje é com relação ao dia do Senhor. Em se observar o dia do Senhor, em guardar o dia do Senhor. Nós que somos herdeiros da reforma protestante, não é? E temos um entendimento claro acerca do guardar o dia do Senhor, sabemos que é o domingo, não é? O dia do Senhor. E às vezes eu fico pensando, né? Quantos irmãos às vezes a gente procura, ou famílias que a gente conversa e fala: rapaz, vocês não vieram domingo na igreja, tal. Eu já tive essas experiências no passado. E a pessoa diz: ah, pastor, porque na hora que a gente estava saindo de casa, então a gente recebeu umas pessoas, aí a gente acabou não vindo para o culto. Aí você para pensar, vejam como a gente muitas vezes negocia isso com tanta facilidade, né? A gente poderia simplesmente dizer: olha, nossa família é cristã,
protestante e com o hábito de adoração que nós temos. Hoje é o dia do Senhor, a gente não quebra esse dia, a gente é obediente nessa questão com relação ao Deus que nós amamos, que servimos. Então nós estamos indo para a igreja. Vocês querem ir com a gente? Depois aí na volta a gente se confraterniza, a gente come uma pizza tal e tudo bem. Como é que a gente faz? A gente fica em casa realmente porque aquela família chegou, aquela pessoa chegou para nos fazer uma visita? A gente negocia de fato aí a obediência de estarmos indo para a igreja, adorar a Deus, porque o culto prescrito nas Escrituras para a gente fazer o ajuntamento solene é ordem da parte de Deus. E quando a gente não vai, a gente desobedece. E aí a gente de repente começa a observar, olha, a família ou a pessoa está sendo mais importante do que cultuar a Deus. Então são coisas que a gente precisa pensar. A questão da idolatria vai muito mais além do que você imagina, do que nós imaginamos. Mas de maneira mais didática, para que a gente entenda mesmo essa questão, é tudo e aquilo que você vai trocar por Deus. Você vai tirar Deus e vai colocar aquilo como mais importante. E como eu falei anteriormente, não necessariamente ter que ser um Deus que se preste a alguma forma de culto ou adoração. Mas é o que você trocar por Deus, você está cometendo o pecado da idolatria. Então cabe a nós justamente essa reflexão, se nós em algum momento da nossa vida estamos cometendo esse pecado. Então, chegando ao último verso que nós propomos nessa manhã, o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente pensa em herança, geralmente vem na mente a questão de bens materiais deixados por familiares, não é? Principalmente na qualidade dos pais que morrem, que deixam, não é, a herança para filhos. E Davi coloca aqui que Deus é sua herança. Eu não sei se nesse momento da composição deste salmo, se Davi já era rei. Se Davi já era rei. Entendam, ok? Que eu não estou fazendo aqui inferência ao texto. Eu tenho a desconfiança de que talvez seja por causa do verso 4, quando Davi fala, não oferecei as suas libações de sangue. Porque a gente tem Davi como rei, a gente tem o próprio Davi como sacerdote, não é isso? Para realizar de fato os sacrifícios de adoração para com Deus, aquela questão do sacrifício também de aspergir o sangue para com relação aos pecados, não é verdade? Então, quando a gente começa a pensar, eu suponho, eu imagino, não estou afirmando com certeza, talvez Davi nesse período seja rei. E aí você para pensar, Davi quando era rei, a gente imagina tudo aquilo que Davi possuía na qualidade de rei de Israel. E apesar de ter tudo aquilo, não é? Olhar para aquele reino ali que Deus o havia constituído como rei, e a gente parar para pensar em tudo isso, aí Davi dizer assim, o Senhor é a porção da minha herança. Ou seja, Davi ignora tudo aquilo. Todo aquele poder, a sua autoridade investida por Deus, né? Conferida a Davi na qualidade de rei, os tesouros que existiam, todo o povo, toda a cidade, tudo aquilo que estava sob seu comando, seu domínio, não é? Davi olha para tudo isso e é Deus a minha herança. Não são essas coisas. E aí faz a gente refletir, né? A gente tem essa mesma linha de pensamento do salmista. Nós estamos preocupados demais com tudo aqui que a gente venha constituir e obter, como se a gente nunca fosse morrer, ou a gente está preocupado, vamos assim, entre aspas, o termo preocupação, tá? Ou a gente tem a nossa preocupação
justamente com a nossa herança que está nos céus, a pátria celestial para onde nós estamos caminhando. Será que é essa a nossa preocupação? Nós entendemos que de fato aqui nós somos peregrinos e que a nossa herança está lá na pátria, que o galardão que nós iremos receber está lá. São coisas que a gente tem que meditar, a gente refletir como é que está a nossa vida nesses aspectos, não é? E Davi deixa claro, tu és o arrimo da minha sorte. Irmãos, quando eu falo em arrimo de família, seria aquela família que depende unicamente, exclusivamente daquela pessoa, né? Então Davi coloca justamente que toda a sorte dele é Deus. Tu és o arrimo da minha sorte, é o próprio Deus. Então aqui a sorte, Davi não está comparando como o pessoal fala hoje, né? Essa questão de ser sortudo ou de ser azarento. A gente tem na verdade é Deus nos abençoando, é Deus nos guardando. Quem é nossa sorte? Davi afirma que é o próprio Deus. Nós temos essa convicção, nós vivemos dessa forma. Então hoje, meus irmãos, a gente tem bastante coisa para refletir nesses 5 versos, né? Para a gente pensar bastante como é que nós estamos vivenciando a nossa vida. Como é que está a nossa relação com Deus? Estamos nos posicionando da mesma forma como o salmista Davi coloca? Ou existem coisas em nós que precisam ser reparadas, que precisam ser corrigidas, que precisam ser, poldadas? Então a gente deve estar tendo esse exercício de reflexão. A maneira com que nós estamos nos relacionando com Deus e a maneira com que nós estamos vivenciando a nossa carreira cristã proposta pelo próprio Pai Celestial. Que Deus aplique, meus amados irmãos, essa palavra aos nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração mais uma vez e depois a gente se despede. Pai bendito, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, nós Te damos graças pelo privilégio, a alegria e a satisfação de Te servir. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos refletindo acerca de tudo quanto nós aprendemos hoje na Tua palavra. Nos ajuda a sermos honestos e sinceros, verdadeiros conosco, nos autoavaliando e prescrutando a nossa mente, nosso coração, para saber, ó Deus, se há algo que precisa ser trabalhado, corrigido, diante de Ti na relação para contigo. Nos ajuda nesse exercício reflexivo para que o Senhor em tudo em nossa vida seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Queremos, ó Deus, como estamos fazendo sempre todas as manhãs, rogamos a manifestação da Tua misericórdia, o consolo, o refrigério do Teu Espírito Santo na vida de todas as famílias, ó Deus, que perderam entes queridos nesse momento para a Covid-19 e por aqueles também, ó Pai amado, que faleceram de outro tipo de enfermidade. Rogamos a Tua misericórdia sobre essas famílias que estão sofrendo, que estão nesse momento de luto. Da mesma forma, Pai amado, nós rogamos a manifestação do Teu Espírito, fortalecendo, orientando, revigorando todos os profissionais da área de saúde que estão nessa linha de frente, Pai Santo, no combate com a Covid-19. Não somente os profissionais da área de saúde, mas me faz lembrar, ó Deus, também aquele pessoal da equipe de limpeza que tem uma missão extremamente importante, que é a higienização do ambiente hospitalar. Essas pessoas que estão diretamente, ó Deus, correndo esse risco enorme de contaminação. Rogamos a manifestação de Tua graça sobre esses, protegendo a todos. Da mesma forma que nós rogamos o consolo e o conforto do Teu Espírito para com aqueles que estão sofrendo no leito do hospital, que estão na batalha, na luta pela recuperação de sua saúde. Ó Deus, seja misericordioso com estes.
nós sabemos que o Senhor quiser, com a simples ordem, essas pessoas serão curadas. Mas que seja feito, Pai amado, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Quanto a nós, Pai amado, todos que estamos presentes aqui neste momento online, eu rogo e eu intercedo por cada amado irmão e irmã, pelas igrejas, ó Deus, presente, pela livraria que também está presente. Rogamos a tua boa mão sobre todos, que se estendam não somente sobre eles, mas por toda a parentela de cada um. E com relação às igrejas, que a tua boa mão seja sobre o ministério de cada pastor, de cada igreja local aqui, iluminando cada conselho, junta diaconal e respectivamente a todos os líderes, nas decisões que precisam ser tomadas para que o Senhor em tudo seja exaltado e glorificado. Que essas igrejas cresçam, ó Deus, em seus respectivos ministérios de forma saudável, Pai amado, gerando de fato discípulos de Cristo para o louvor do teu nome. Rogamos, ó Deus, também que o Senhor nos livre que a peste perniciosa da Covid-19 venha bater em nossa porta. Nos concede este livramento, nos protege, ó Deus. Também rogamos e intercedemos em nome de teu Filho pelos governantes, Pai amado, por todos aqueles que foram eleitos, vereadores, prefeito, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente, vice-presidente, ó Pai, governador e vice-governador, não é? Prefeito com seu vice-prefeito também, todos os ministros, todas as pessoas que compõem o poder público, rogamos a manifestação da tua graça sobre eles. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos orar pelos governantes para que venhamos vivenciar dias de paz. Então nós assim intercedemos, rogamos e clamamos a manifestação do teu poder para que toda a corrupção, que toda a obra maligna de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Eu gosto muito, Pai Santo, de lembrar a tua própria Sagrada Escritura, aquele feito maravilhoso que o Senhor fez com o rei Ciro. Sim, aquele rei ímpio que o Senhor usou para benefício do seu povo e o Senhor chamou Ciro meu servo. Então, da mesma forma, Senhor, nós clamamos com relação aos nossos governantes, que o Senhor venha atuar da mesma forma, Pai amado. Abençoa, Pai Santo, os pastores que foram nomeados como ministro da Justiça, como ministro da Educação. Que o Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, os guarde, os proteja, os livres da corrupção desse sistema corrupto e corruptor. Que eles sejam luz, que eles sejam sal, Pai Santo. Que o caráter de Cristo resplandeça neles. Que o Senhor os use para o louvor do teu nome. Que eles venham desenvolver um trabalho excelente, cada um em seu ministério, e que o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Desde já, meus irmãos, continuo rogando a vocês as vossas orações. Não é? Vamos fazer como Paulo nos ensina e nos chama a atenção. Vamos orar pelos governantes para que haja paz. Vamos orar pelos pastores que assumiram esses ministérios. Vamos rogar a manifestação da graça de Deus sobre esse povo brasileiro que há muito sofre. Eu acredito, meus irmãos, creio realmente que da mesma forma que Deus pegou Ciro e chamou Ciro de meu servo, e o povo de Deus foi tão abençoado ali, eu continuo crendo que Deus pode fazer da mesma forma com os nossos governantes. Tomar em suas mãos esse povo, esses homens, essas mulheres, e eles serem instrumento de bênção para este povo, para esta nação. Vamos continuar perseverando nas orações, irmãos. Nunca se esqueçam que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Então vamos dobrar nossos joelhos, vamos interceder por nossa nação, por tudo quanto nós estamos vivenciando. Que Deus os abençoe, que Deus os conceda mais um dia de paz. E amanhã, às 11 horas,
novamente nós estaremos nos encontrando aqui. Deus os bendiga, graça e paz os sejam multiplicadas em nome de Jesus. Amém.